Você já parou para pensar que talvez esteja perdendo a batalha mais importante da sua vida sem nem perceber? Enquanto todo mundo fala sobre disciplina, foco e autocontrole como se fossem conceitos abstratos, existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você neste exato momento. Uma guerra que determina se você vai viver com autonomia ou como um escravo dos seus próprios impulsos. A verdade é que a maioria das pessoas nem sequer sabem que estão sendo derrotadas diariamente por uma força invisível que corrói sua energia vital, destrói sua força de vontade e transforma sonhos em pesadelos. E aqui está o que poucos comentam. A luxúria não é apenas sobre sexualidade. Ela é um mal que afeta todas as áreas da sua vida. Quando você não consegue controlar seus desejos mais primitivos, perde automaticamente o controle sobre sua mente, suas emoções, seus relacionamentos e seu futuro. É como tentar construir um castelo sobre areia movediça. Não importa o quanto você se esforce em outras áreas, tudo desmorona porque a fundação é fraca. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave mestra que, uma vez dominada, te dá poder absoluto sobre qualquer desafio que a vida colocar na sua frente? E se a superação desse impulso primitivo fosse o segredo que separa os que vivem por um propósito dos eternos fracassados? Nos próximos minutos você vai entender por que essa batalha interna é a mãe de todas as batalhas. A luxúria representa muito mais do que um simples impulso carnal. Ela é, na verdade, o epicentro de uma guerra silenciosa que acontece dentro de cada um de nós. Quando você sente aquela força avassaladora tomando conta dos seus pensamentos, saiba que não está apenas lidando com hormônios ou instintos primitivos. Está enfrentando uma batalha que envolve sua alma, sua mente e todo o seu propósito de vida. É como se duas versões de você mesmo estivessem constantemente em conflito. Uma que busca a gratificação imediata através do desejo descontrolado e outra que almeja algo maior, mais elevado. Esta tensão entre o impulso e a disciplina define quem você realmente é. Pense em um maestro regendo uma orquestra. Cada instrumento precisa estar em harmonia para criar uma sinfonia magnífica. Quando você permite que a luxúria tome as rédeas dos seus pensamentos, é como se deixasse os instrumentos tocarem fora de compasso, criando uma cacofonia mental que destrói qualquer possibilidade de beleza. A energia vital que deveria ser canalizada para construir relacionamentos sólidos, alcançar seus objetivos e desenvolver sua espiritualidade, acaba sendo desperdiçada em fantasias vazias e comportamentos autodestrutivos. Cada momento em que você resiste a essa tentação está fortalecendo o músculo do autocontrole e se aproximando da versão mais poderosa de si mesmo. Mas quando cede, alimenta um ciclo que pode levar à degradação completa dos seus valores mais profundos. Quando a luxúria se torna o filtro através do qual você enxerga as pessoas ao seu redor, algo devastador acontece. Os relacionamentos autênticos começam a morrer lentamente. É como se você colocasse óculos distorcidos que transformam cada pessoa em um objeto de desejo, ao invés de um ser humano complexo, com sonhos, medos e uma alma única. Essa objetificação não acontece apenas com estranhos na rua. Ela infiltra-se nos relacionamentos mais íntimos, corroendo a confiança e criando uma barreira invisível entre você e aqueles que ama. A pessoa que deveria ser sua companheira de jornada torna-se apenas mais uma fonte de gratificação. E quando isso acontece, a verdadeira intimidade, aquela que conecta almas, desaparece completamente. O efeito dominó é ainda mais assustador quando observamos o tecido social como um todo. Uma sociedade movida pela luxúria desenfreada perde gradualmente sua capacidade de formar vínculos profundos e duradouros. A traição e a infidelidade tornam-se epidêmicas, não porque as pessoas são inerentemente más, mas porque perderam a habilidade de canalizar sua energia sexual de forma construtiva. Os índices de divórcio disparam, famílias se fragmentam e uma geração inteira cresce sem modelos sólidos de compromisso e autodomínio. É como uma infecção que se espalha silenciosamente, transformando uma cultura que antes valorizava o compromisso e a disciplina
em uma sociedade viciada em gratificação instantânea. E quando isso acontece, algo ainda mais preocupante começa a emergir no horizonte. Essa epidemia de gratificação instantânea que assombra nossa sociedade tem raízes ainda mais profundas do que imaginamos. Ela nasce da objetificação sistemática do ser humano. Quando você permite que o desejo governe seus pensamentos, algo sutil, mas devastador acontece. As pessoas ao seu redor deixam de ser indivíduos únicos e passam a ser categorizadas pelo potencial de satisfação que podem oferecer. É como se você desenvolvesse uma espécie de visão seletiva que só consegue enxergar corpos, curvas e características físicas, enquanto a personalidade, os sonhos e a essência da pessoa simplesmente desaparecem do seu radar. Essa distorção da percepção não afeta apenas como você vê os outros, mas também como você se relaciona consigo mesmo, criando um ciclo vicioso onde até sua própria identidade fica reduzida a impulsos primitivos. O que torna essa situação ainda mais alarmante é como nossa cultura moderna amplifica essa tendência através de todos os canais possíveis. Desde a publicidade que usa a sexualidade como ferramenta de venda, até as redes sociais que transformam relacionamentos em competições de aparência, estamos constantemente sendo bombardeados com mensagens que reduzem o valor humano à mera atratividade física. A violência simbólica dessa objetificação é que ela acontece de forma tão sutil que muitas vezes nem percebemos quando começamos a tratar as pessoas como produtos em uma prateleira. E quando uma sociedade inteira normaliza essa visão distorcida da humanidade, cria-se o terreno perfeito para que ferramentas ainda mais destrutivas floresçam e se espalhem como nunca antes. Entre todas essas ferramentas destrutivas, a pornografia se destaca como a mais sofisticada máquina de degradação moral já criada pela humanidade. Quando você consome esse conteúdo regularmente, está literalmente treinando seu cérebro para associar prazer com cenários que objetificam, desumanizam e frequentemente envolvem elementos de controle e violência. É como se você estivesse reprogramando seu software interno para funcionar de acordo com um código que vai contra tudo o que sua alma mais profunda sabe ser verdadeiro sobre intimidade e conexão humana. A cada clique, a cada visualização, você está alimentando um vício que não apenas distorce sua sexualidade, mas também anestesia sua capacidade de sentir culpa, remorso ou qualquer outro sentimento que poderia te alertar sobre o caminho destrutivo que está seguindo. O que torna a pornografia tão insidiosa é sua capacidade de normalizar o anormal e fazer com que comportamentos degradantes pareçam não apenas aceitáveis, mas desejáveis. A indústria pornográfica investe bilhões para criar conteúdo cada vez mais extremo, sabendo exatamente como explorar os circuitos neurológicos do prazer para manter você viciado e sempre voltando por mais. Essa exposição constante a cenários irreais cria expectativas distorcidas que inevitavelmente se refletem nos relacionamentos reais, causando frustração, disfunção e uma incapacidade crescente de experimentar intimidade autêntica. E enquanto você pensa que está apenas relaxando ou se divertindo, algo muito mais nocivo está acontecendo em níveis que você talvez nem imagine serem possíveis. Os danos que acontecem em níveis neurológicos são ainda mais alarmantes do que qualquer consequência moral que possamos imaginar. Estudos recentes da neurociência mostram que o consumo regular de pornografia literalmente reconstrói os circuitos do seu cérebro, reduzindo a matéria cinzenta em áreas responsáveis pela tomada de decisões, controle de impulsos e função executiva. É como se você estivesse voluntariamente diminuindo sua capacidade intelectual a cada sessão de consumo. Dr. Gary Wilson, em suas pesquisas pioneiras sobre vício em pornografia, demonstrou que usuários regulares apresentam padrões cerebrais similares aos de viciados em cocaína, uma degradação progressiva da força de vontade e da capacidade de concentração que se manifesta em todas as áreas da vida. A transmutação dessa energia desperdiçada poderia estar construindo impérios, criando obras de arte
ou desenvolvendo habilidades que transformariam completamente sua realidade. Mas ao invés disso, cada momento gasto consumindo esse conteúdo está literalmente fazendo você ficar mais burro, reduzindo sua capacidade de foco profundo, sua criatividade e sua habilidade de resolver problemas complexos. Imagine toda essa força vital sendo canalizada para aprender uma nova língua, dominar um instrumento musical ou construir um negócio que mudaria sua vida financeira para sempre. A ironia cruel é que muitas pessoas nem percebem essa deterioração cognitiva até que seja tarde demais, quando descobrem que perderam anos de potencial em troca de alguns minutos de prazer vazio. Mas e se eu te dissesse que toda essa energia que está sendo desperdiçada pode ser completamente redirecionada para criar a vida dos seus sonhos? A transmutação sexual é um dos segredos mais bem guardados dos grandes gênios da história, de Leonardo da Vinci a Nikola Tesla. Muitos dos maiores inovadores aprenderam a canalizar sua força vital para conquistas extraordinárias, ao invés de dissipá-la em impulsos momentâneos. Napoleon Hill, em Quem Pensa Enriquece, dedica um capítulo inteiro a este conceito, revelando que a energia sexual é a fonte mais poderosa de motivação humana quando direcionada adequadamente. Quando você aprende a dominar essa energia, ao invés de ser dominado por ela, descobre que possui uma fonte inesgotável de criatividade, ambição e poder pessoal. O processo de transmutação começa no momento em que você sente o impulso surgindo. Ao invés de ceder à tentação, você conscientemente redireciona essa intensidade para algo construtivo. Pode ser fazer exercícios físicos intensos, trabalhar em um projeto criativo, estudar algo que sempre quis aprender ou até mesmo meditar profundamente. A chave está em entender que essa energia não precisa ser reprimida ou negada, mas sim refinada e elevada para propósitos superiores. Grandes atletas, artistas e empreendedores intuitivamente fazem isso. Eles canalizam sua sexualidade para alcançar estados de flow e performance excepcional. E quando você domina essa arte de redirecionamento consciente, algo mágico acontece. Você descobre que tem muito mais controle sobre sua mente e suas emoções do que jamais imaginou. Esse controle sobre mente e emoções se torna ainda mais poderoso quando você desenvolve a disciplina necessária para entrar consistentemente em estados de fluxo profundo. Mihaly, o psicólogo que pioneirou os estudos sobre flow, descobriu que quando estamos completamente absorvidos em atividades desafiadoras, que exigem nossa total concentração, os impulsos destrutivos simplesmente desaparecem. É como se sua mente estivesse tão focada na maestria que não sobra espaço para tentações menores. A luxúria perde sua força quando você está genuinamente engajado em algo que exige o melhor de você. Atletas de elite, músicos virtuosos e cientistas brilhantes raramente lutam com vícios sexuais porque estão constantemente canalizando sua energia vital para alcançar níveis cada vez mais elevados de performance. A disciplina necessária para criar essas experiências de flow não é uma punição. É o caminho mais direto para a liberdade real. Quando você estabelece metas estruturadas e desafiadoras, seja aprender uma habilidade complexa, construir um negócio ou dominar uma arte, sua mente naturalmente se afasta dos impulsos primitivos e se eleva para propósitos superiores. É como subir uma montanha. Quanto mais alto você vai, mais claro fica o ar e menor parece a confusão lá embaixo. A superação da luxúria não acontece através da força bruta ou repressão, mas através do autodomínio, que vem quando você descobre algo pelo que vale a pena viver, algo que exige toda a sua energia vital e faz com que qualquer distração pareça insignificante. E quando você finalmente experimenta essa liberdade, percebe que venceu muito mais do que apenas um impulso. Então me diga uma coisa. Depois de tudo que você descobriu aqui, você ainda vai continuar sendo refém dos seus próprios impulsos? Você viu como a luxúria é muito mais do que uma simples tentação. É a raiz de quase todos os problemas que te impedem de alcançar a grandeza que existe dentro de você.
Agora você sabe que cada momento de autocontrole é uma vitória que te aproxima da versão mais poderosa de si mesmo. A pergunta não é se você tem que mudar. A pergunta é se você tem coragem suficiente para olhar no espelho e admitir que chegou a hora de parar de aceitar uma vida medíocre. Se você quer continuar essa jornada de transformação e viver por um sentido maior, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse conteúdo. Porque o conhecimento que eu compartilho aqui pode literalmente mudar sua vida.